Olá, empreendedora! Seja bem-vindo a mais um episódio do Curitibana Cast. Eu sou a Lu Stefanello, líder da comunidade Curitibana Business. E eu sou a Ana, líder fundadora do Curitibana Business. E hoje a gente está aqui com a Malu Gruber. Malu, seja bem-vinda. Obrigada, meninas. A Malu é personal trainer, ela é super ativa na nossa comunidade. É uma alegria ter você aqui conosco hoje. Eu que agradeço o convite. Bem-vinda, Malu. Gratidão por esse momento muito especial. Que bom, pra gente também. Prazer ter você aqui. Nós pedimos para as empreendedoras trazerem um objeto, algo que seja importante para elas, que conte um pouco da trajetória dela como empreendedora. A gente está vendo umas pecinhas aqui, se alguém não está vendo, tem um quebra-cabeça aqui e uma camiseta, é isso? Isso. E a gente vai pedir para você contar a importância deles. Então, a camiseta, vou começar pela camiseta, que é onde está registrada a minha primeira logo. Então, ela é muito importante, essa camiseta, para mim, porque foi onde tudo começou como empreendedora. Foi onde eu comecei a vivenciar essa jornada como empreendedora. A gente sabe que não é fácil, né? Começa a entender as dificuldades, as barreiras que a gente encontra. Então, essa camiseta ela é bem importante para mim. Claro que hoje eu tenho uma outra logo, a gente tem crescimentos, né? Mas ela, por mais que já esteja ultrapassada, ela é bem importante para mim. Que bom. E as peças é um quebra-cabeça que eu trouxe aqui que representa o meu trabalho. Eu sou uma profissional da saúde. Quando as pessoas me procuram, elas querem o quê? Independente do que elas estão buscando. Emagrecimento, elas querem resultado, né? Resultado. Elas E rápido, normalmente. Isso, mas o que elas normalmente buscam? Emagrecimento, qualidade de vida, a cura de algum distúrbio, isso de exames, diabetes, hipertensão, alguma cardiopatia, às vezes lesões, né, algum desequilíbrio osteomuscular do corpo. As pessoas normalmente buscam um resultado. E quando a gente fala nisso tudo em resultado, eu tenho que falar de hábitos. Quando a pessoa me procura, independente do que seja, emagrecimento, eu preciso mudar hábitos. Quais são esses hábitos? Treinar, óbvio, fazer exercício físico, mudar a alimentação, ingerir água, ingerir mais líquido, dormir bem, cortar alguns hábitos que fazem mal para a pessoa, né? Evitar alguns hábitos. E o que são esses hábitos que eu quero? Transformação. Peças. São pecinhas que eu preciso encaixar no dia a dia. Então, hoje em dia, a gente fala muito de emagrecimento, que é um dos objetivos mais buscados, emagrecimento. Eu sempre falo que é um processo. Sim. Esse processo precisa ser respeitado e é como um quebra-cabeça, que as peças precisam ser encaixadas diariamente com consciência. Quando você pega um quebra-cabeça, você monta ele com pressa? Não. Normalmente quem gosta de montar quebra-cabeça... Não, exige tempo. Dedicação, exatamente. Então, assim, o meu trabalho é isso, é um quebra-cabeça. Então, independente do que a pessoa busca, né? Por exemplo, se eu tirar essa pecinha daqui, perder ela... Vai fazer falta. O quebra-cabeça vai ficar completo? Não. É igual ao exercício físico. Legal a ideia, a referência, né, do quebra-cabeça é justamente isso, e a tua primeira logo. E agora eu queria perguntar para você, como foi a trajetória da Malu? Porque você como personal, você vem da área acadêmica, né, sim, você se especializa, é uma profissional liberal, mas aí de repente você começou a empreender. Né? Vocês vão conhecer a Malu tem um treinamento online que é muito bacana, e isso é empreender, então a gente queria entender como começou a tua jornada ali. Então, eu já sou personal trainer há quase 20 anos e sempre trabalhando em academias, atendendo meus alunos de personagens na própria residência, em condomínio, nas academias, inclusive, mas eu era professora de academia, trabalhei em sala, como professora de sala. Funcionária, né, de uma academia. Era CLT. Eu trabalhei quase 10 anos, quase não, passou acho que de 10 anos, numa academia, numa das melhores academias de Curitiba. E aí, ali foi onde eu realmente cresci muito como profissional. Aprendi muito. Então, ali eu tive que sair da empresa porque eu queria algo mais. E foi onde eu montei o meu estúdio, em 2016. Foi quando eu quis montar o meu próprio espaço e levar um treinamento diferente. Porque
o que eu mais ouvia na minha trajetória como professora? Eu odeio musculação, eu não suporto máquina. Então, eu via que as pessoas não tinham aquela disciplina de se exercitar, de ir para a academia, porque as máquinas são chatas. É monótono ficar ali fazendo, entendeu? E aí, quando eu quis montar o meu próprio espaço, eu quis dar um treinamento diferenciado para esses meus alunos, que fugissem daquele ambiente da academia, fugissem daquilo que lembrava uma academia, uma coisa presa. E aí, o meu espaço desde 2016 foi onde eu comecei a fazer os meus atendimentos individual, em dupla. Fiz até em grupos também. Mas ali eu comecei a criar o meu próprio método de treinamento. Um método de treinamento que você consegue resultados tão bons quanto numa academia. Porque você usa o peso do seu próprio corpo, você estimula outras capacidades como equilíbrio, concentração, propriocepção. Então, você tem resultados tão bons quanto numa academia. E aí, mesmo ali no estúdio, atendendo meus alunos individual, em dupla, eu via que mesmo assim, com um treinamento diferenciado, as pessoas ainda tinham dificuldade de disciplinar com os exercícios, mesmo tendo um profissional do lado, mesmo com um personal ali em cima de você olhando. Não é todo mundo que tem essa capacidade, né, financeira, essa disponibilidade financeira de pagar um personal trainer. Então, as pessoas criam aquela crença limitante de que só vão conseguir um resultado que você quer só com um profissional do lado. E aí, as pessoas se disponibilizam em pagar 2 vezes por semana só o personal, 3 vezes por semana. Então, eu comecei a entender sobre isso. Tá, mas 2 vezes por semana, a gente tem 7 dias na semana. O que é 2 vezes na semana? Não é nem 30% da tua semana. Quando a gente quer criar um hábito, se disciplinar a uma atividade, como você quer, você precisa estar com o teu cérebro tendo estímulo também. Sim. Certo? Então, o cérebro ele vai te sabotar se você estimular pouco. Então, a cada vez que chegava o momento do treino, as minhas alunas... porque é trânsito, porque é filho que está doente, porque é o trabalho que eu não finalizei aquele projeto, preciso finalizar o projeto, não vou treinar hoje porque não dá mais tempo. Então, aquilo que era 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, passa a ser 1, 2. E aquilo vai virando uma bola de neve. E a pessoa começa a não ver resultado. Sim. E aí, o que acontece? A pessoa desiste. Não está funcionando. Aí, para. E aí, eu comecei claro, somado à pandemia, eu comecei a mudar o meu olhar com relação a isso. Falei, eu preciso mudar essa realidade. Eu preciso fazer com que as pessoas tenham mais resultado com os exercícios. Sim. Não tem como, entende? Foi aí que eu criei o programa Personal em Casa 30+. Vão fazer 3 anos já que eu estou com o programa, que é onde você tem... como é que eu vou criar a disciplina para aquela pessoa? Eu preciso quebrar todas as barreiras que possam impedir ela de treinar. Então, o treino é em casa, você não precisa se deslocar. Não tenho tempo para treinar. 30 minutos por dia não é muito tempo para você poder treinar. Que mais? E você pode acessar em qualquer lugar. Mas eu gosto de academia, eu gosto do ambiente da academia, eu gosto de estar envolvida com as pessoas. Você pode treinar na academia também. Você tem o teu treino. Inclusive, o meu método hoje, ele é voltado para fortalecimento. E fortalecimento exige que você tenha um material. Claro que os meus treinos são progressivos. Então, você inicia com o peso do seu próprio corpo, depois você começa usando o que você tem em casa como sobrecarga, e lá na frente você vai ter que investir em material ou vai para uma academia, para você ter mais resultados. Né? Então, uma plataforma completa, com treinos de apenas 30 minutos, onde você vai ter também cardápios alimentares, onde eu tenho um nutricionista que elabora alguns cardápios, né, 3 tipos de cardápios para que você possa, em cada refeição, café da manhã, almoço, lanche da tarde, lanche da manhã, janta e ainda a ceia, né? Então, assim, não tem a desculpa, não tem desculpa para você treinar, né? Então, uma plataforma completa, você consegue acessar pelo celular, computador, pode conectar na TV, você
vai depender da pessoa. As portas estão abertas, né? A pessoa só não faz porque não quer. Eu vejo que isso que você falou da questão do hábito, né? E de se sabotar. Eu acho que é o principal problema para as pessoas buscarem qualidade de vida e buscarem essa saúde que é extremamente necessário. Eu vejo que, acho que nunca em nenhum momento da história a gente falou tanto da importância da saúde física, principalmente para ajudar a saúde mental. E aí a gente tem essa era fitness, agora está começando a era wellness, né? Que ela entra outras atividades também que antes não se conheciam. Mas eu sou essa pessoa que tem dificuldade. Eu sou essa pessoa que não gosta da academia. Eu sou essa pessoa que você fala assim, não, vamos treinar 8 horas da manhã, eu vou ficar dormindo. É complexo isso. Para moldar o cérebro... E mesmo tentando ir para academia na força do ódio, que nem muita gente faz, eu chego lá e daí eu não rendo, porque o exercício... Eu imagino que esse seja o principal desafio que você enfrenta, e você está falando, né? Quando você se depara para um personal, enfim. Existe, eu não sei se... Eu não digo uma virada de chave que você observa nesse aluno, nessa pessoa que está treinando, quando ela realmente entende e aí isso deslancha e começa a dar resultado? A constância, né? Então, assim, a pessoa começa a ver resultados. Ela começa... Eu tenho diversas alunas que, inclusive, falam exatamente nesse termo, a virada de chave. Porque sempre é muito difícil nesse começo. Eu sempre falo que você só fica bom naquilo depois que você repete diversas vezes. E isso em qualquer área da nossa vida. Sim. Hoje, você é uma excelente fotógrafa. Lá atrás, quando você começou a pegar naquela máquina, ver todos aqueles botões, você sabia? Não sabia. O que exigia? Exigia um tempo do seu dia para entender o que cada botão faz, como é que é a regulagem né, do foco dessa câmera. Exige tempo. E o exercício é a mesma coisa. Exige um tempo que eu... Hoje, como uma personal que criei um programa, é um tempo curto. Eu só preciso que você tome aquela vitamina todo santo dia. É só 30 minutos. Só que você precisa fazer 6 vezes na semana. Se você não fazer 6 vezes na semana, não vai funcionar. Porque o que eu quero? Eu quero criar a constância. Eu quero que você crie a disciplina. Então, no começo, parece que, tá tranquilo, tá fácil. Mas qual é? É que você dê aquela dose todo santo dia. Estimule. Quando você estimula seu corpo físico, o cérebro também estimula. Então, automaticamente aquela disciplina vai vir. E isso aconteceu justamente com uma aluna minha que fala desse termo, a virada de chave, porque ela conseguiu devagarzinho, por mais que um dia ou outro falhando, mas ela conseguiu inserindo. E quando ela simplesmente vestiu uma roupa e viu que entrava, que estava folgada, se olhou no espelho, peraí, o que está acontecendo? A virada de chave aconteceu. E aí, quando a gente vê um resultado, a gente quer mais. Sim. Então, é essa virada de chave que eu preciso. Que cada aluno que entra no meu programa tenha. Então, assim, o começo é árduo, mas essa virada de chave, ela acontece rápido. Depende de algumas pessoas, vai 2 meses. Tem outras que 3 meses. Mas é esse período de 2-3 meses de constância que você dê aquela dose diária de exercício, estímulo. O nosso corpo, ele é movido por estímulo. Então, se você faz esse estímulo acontecer todo dia, você vai ter resultado. Sim. E, às vezes, a atividade física se passa a ser fundamental na sua vida justamente pela negligência de não ter feito isso, né? Eu sempre fico pensando... Olha só, eu tenho a consciência, mas não tive ainda a proatividade. Mas eu fico pensando, imagina quando eu ficar velhinha, que eu já travei a lombar semana passada, como é que vai ser levantar? Porque são movimentos, às vezes... pequenos do dia a dia que vão começar, eu tenho consciência que vão começar a ser complexos se eu não começar a desenvolver minha flexibilidade, minha musculatura, mas principalmente isso que você falou, ter consciência de que é necessário movimento, né? O corpo precisa dessa movimentação. Aqui dentro do empreendedorismo, a gente observa
porque muitas mulheres, por terem às vezes dupla, tripla jornada, né? A primeira coisa que você acaba negligenciando é a sua saúde, né? É a saúde da mulher. Porque também não é só atividade física, né, Malu? Precisa de uma alimentação legal, precisa de um sono de qualidade. Às vezes você tem filhos pequenos, é difícil dormir. Não, até a questão de tomar água, né? Porque se você tomar muita água, você tem que ir mais no banheiro. E às vezes, dependendo da situação, você tá numa reunião, você tá atendendo um cliente, você não pode também ficar saindo para ir tanto no banheiro. Então, assim, são questões que a gente acaba pensando, nossa, é bastante. Mas você sabe que isso também é uma questão de adaptação da tua bexiga. Ah, é? É. Então, conforme o teu corpo vai se adaptando, porque ele não estava acostumado com todo aquele líquido que você está tomando agora. Então, né, tem toda essa questão aí. Aí você vai mais no banheiro, aquela sensação de sempre estar com a bexiga cheia. Então, seu próprio órgão, bexiga, ele começa a se adaptar com aquele, né? Tem que dar uma segurada a mais. Isso, exatamente, até para fortalecer, né? Tem uma questão de fortalecimento, de sustentabilidade da bexiga. Sim. Então, tem tudo isso. E a gente estava falando dessa questão, né, da mulher empreendedora. Como que você vê, então, hoje, participando ativamente, tendo essa vida empreendedora, como você vê a saúde dessa mulher? Como é o teu olhar de personal para essa nova dinâmica de vida dessa mulher que até então não existia, porque ou ela só tinha um trabalho fixo e daí, de repente, tinha o tempo de sair para uma academia e hoje ela tem atividade com o filho, escola de filho, empreende, obrigações em casa, que na grande maioria a gente observa que é isso. Como é que é teu olhar para essa mulher? Como é que você vê hoje que precisa de uma atividade física, que também está insatisfeita às vezes com o corpo, porque isso realmente baixa a nossa autoestima e afeta na nossa produtividade, né? Com certeza. Essa questão de não movimentar-se, enfim, ou de estar sobrepeso, isso vai afetar diretamente na produtividade. Com certeza. E eu assim, me preocupo, porque às vezes, né, principalmente no nosso grupo de empreendedoras, a gente vê que tem muitas mulheres ali que necessitam, né, tirar esse tempo para você, para o seu corpo, para a sua saúde. Então, assim, você precisa simplesmente ter um outro olhar pro porque a gente, uma empreendedora que tem tantas, né, como você acabou de falar, as atividades diárias, o que é? Ela está se doando para todo mundo, menos para ela. Ela está se doando para a empresa dela. Eu sei que a empresa dela foi ela que criou, foi ela, né, que sonhou tanto com aquilo. Então, mas assim, até que ponto vale você se doar tanto para aquilo e pensar a longo prazo? Será que você vai conseguir dar conta daqui 20 anos da sua empresa? Hoje você já está sentindo a tua coluna. Hoje você já está, né, quando faz alguns exames, está andando todos alterados. A gente tem que pensar a longo prazo. Quando você perguntou, né, o que motiva as pessoas né, também a ter essa virada de chave, é pensar nisso, né, retornar um pouquinho. Como que você se vê daqui 20 anos? Como você está hoje? Se pergunte isso. É uma coisa simples de se fazer, né? Se pergunte como você se sente hoje. Se olha no espelho, como você se sente hoje? Eu tô bem. Eu tô legal. Tá, e como que você acha que você vai estar legal daqui 20 anos? Porque, gente, é fisiológico, o nosso corpo envelhece. Sim. Todo mundo envelhece, inclusive quem está na prática regular de exercícios físicos. Também está, né, vai sofrer as consequências, né, de cada ano. A gente tenta frear isso. Então, assim, ter um tempo para você se conscientizar, simplesmente se olhar no espelho e pensar, como que você quer estar daqui 20 anos? Como que você pensa que a sua empresa, toda a equipe que você comanda, vai estar daqui 20 anos? As pessoas não param para pensar nisso, porque as pessoas só vivem hoje, só hoje, só hoje, só hoje. E quando vê, a gente mesmo se assusta, né? A gente até brincou antes desse podcast. Gente, já passou, abril e maio, passou voando. E quando você vê, é mais um ano que se foi. Que você simplesmente
viveu ali e não cumpriu com aquela promessa que você fez lá em janeiro. Não, De esse 2000. ano, Janeiro de 2000. Na virada do milênio. Eu não tô cumprindo desde essa data. Desculpa, Malu. então, assim, até quando? Até quando? Né? Vamos ficar protelando isso. Exatamente. Então, hoje a sua visão, né? Qual é a sua maior preocupação quando você acorda? É a minha empresa? É ganhar dinheiro? É fazer aquilo dar certo? Então, pense nisso. Se você quer que aquilo dê certo, cuide de você, porque é você quem vai comandar para que aquilo dê certo. Exatamente. Eu tenho queria te perguntar uma coisa sobre isso, porque a gente estava falando da atividade, e isso é uma curiosidade minha. Existe mesmo um horário certo, específico, para fazer atividade, Malu? Tipo, tem pessoas que têm um ciclo cardiano diferente, né? Eu sou mais noturna, eu produzo mais à noite. Porém, percebo que se às vezes eu faço uma atividade final de tarde, eu fico mais ligada, mais energizada, que daí acaba. Existe uma regra para isso? Porque antigamente nós humanos, a gente nos exercitávamos no dia a dia, né? Minha família é do agro, então todo mundo ficava lá na lida, na roça o dia inteiro, isso era uma atividade. E aí a gente tinha aquele horário. Depois das 4 e pouco você vai descansar, você vai dormir umas 9, você vai acordar. Nós cumpríamos o ciclo que deveria ser o certo. Mas hoje, né, com essa vida atribulada, essa vida moderna, todo mundo com agenda, esse foi um dos principais impedimentos que eu tinha para fazer atividade física. Eu não consigo acordar muito cedo e ainda acordar disposta para ir fazer uma atividade física. Você não vai me ver empolgada, mas digamos que se fosse mais lá pro final da tarde, assim, eu já tô numa disposição diferente. Isso faz diferença? Faz. Faz? Faz. Ai, meu pai. Infelizmente, isso se perdeu, né? Você veja, tantos anos, né? A gente pensando lá da era do... Sim. Por quê? Porque é o nosso metabolismo. O nosso metabolismo. Você acabou de exemplificar. Se você faz uma atividade às 5 horas da tarde, você já é ligada à noite. Você já tem, né? Sim. Aquela... Sim, tem mais disposição. Mais disposição. E aí, se você faz uma atividade que vai acelerar o teu metabolismo um pouquinho mais, você vai ficar mais ligada ainda. O que pode afetar o teu sono. Uhum. Lembra das pecinhas que eu falei? Sim. Então, assim, independente do teu objetivo, o que você tanto busca, se é emagrecimento com exercício físico, se é simplesmente qualidade de vida, a gente tem que pensar no nosso metabolismo. Ah, mas eu tenho dificuldade de acordar cedo, eu não vou conseguir fazer cedo. Tudo é estímulo. Por que hoje é tão difícil de você acordar de manhã cedo e você é lenta de manhã cedo? Porque você normalmente... Porque dorme tarde, primeiro ponto. Segundo ponto, porque você habituou o seu corpo, às vezes, a acordar, põe um timer ali, fica mais uns 5 minutos na cama. E aí tem aquela liberdade de fazer as coisas com mais tranquilidade de manhã. Eu falo por mim. Eu sempre fui uma pessoa dorminhoca de manhã e não acordava cedo de jeito nenhum. Hoje eu treino cedo. Se eu não treino cedo... O dia não rende. Eu não consigo treinar outro horário. Porque a gente que é empreendedora, né? Então a gente vai encaixando cada coisa no seu dia a dia. A gente tem que pensar em vários fatores. O que vai te beneficiar treinando cedo? Primeiro ponto, você vai ganhar um tempo estrondoso. Teu dia vai render. Deu 5 horas da tarde, você vai... Ai, meu dia, só tenho que finalizar isso aqui, eu já posso ficar tranquila, chegar em casa, fazer uma jantinha, ficar com a minha família. Você pensa, ai, tem que treinar. Putz. Você vai treinar? Não vai. Você entende? Porque o teu dia, às vezes, já foi tão desgastante que você não vai ter energia para aquilo. Sim. E voltando à questão do metabolismo, nosso metabolismo, né? Quando a gente acorda, ele tá lá embaixo. E ele vai, né? Um gráfico. Ele vai subindo, vai crescendo. Meio-dia até umas 3 horas da tarde, ele tá no topo, no pico dele. É onde tudo que você ingere, ele tá gastando energia. Ingeriu, ele tá... Aí vai começando 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, ele vai tendo queda. 6 horas da tarde, tem uma queda imensa ali. Mas você pode treinar, não tem problema. Até umas 7, 8 horas da noite. É benéfico. Sim. Eu fiz um desafio uns meses atrás e algumas alunas criaram um hábito
porque tiveram exatamente esse pensamento, né? Eu vou treinar, mas 8 horas da noite eu não treinei ainda. Finaliza aquilo, começa a treinar 9 horas da noite. Pergunta para mim se elas tiveram resultados. Não, daí você não dorme. Tiveram. Não tem Por como. mais que algumas até relatam, não, mas eu durmo bem, até não tiveram resultado. Nossa. Justamente por causa dessa É questão. por isso que eu perguntei, porque se tem os horários específicos, que daí vai ter a queima real Sim. que você precisa. Porque não adianta também só dieta, né? É que tudo... E o corpo como eu nosso falo, ainda 30 a mais um que você tá fazendo. quebra-cabeça. É o quebra-cabeça. São pecinhas que você monta, entende? A partir do momento que você faz num horário onde você não vai ter quebra. Então, a primeira barreira está sendo quebrada. Eu vou fazer de manhã porque eu sei que meu dia vai ser cheio. E se você não finalizar algum projeto, você vai querer finalizar o projeto. Você não vai tirar o teu 1 hora para ir para academia ou para fazer o teu treino. Você vai querer finalizar o teu projeto. Então, já tem um benefício aí. Segundo benefício, você já vai começar a habituar o teu corpo a ser um pouco mais ativo. E é incrível como muda. Eu tô sendo a prova real disso. Eu te dou, assim, 1 semana, mas você tem que fazer direitinho. 1 semana que você faça. A partir da 2ª semana, você vai despertar sozinha para treinar. E aí vai vir a consciência. Daí você, eu queria ficar um pouquinho mais na cama. Mas daí vem a consciência como um tijolo na tua cabeça. Levanta, vai treinar. Tem que treinar. Putz, se eu não treinar agora, se eu não levantar agora, eu não vou mais fazer hoje. Porque daí você se lembra do que você tem naquele dia para finalizar. Sim. E se pensar bem, 30 minutos passa tão rápido, né? É muito rápido. Vamos jogar 40 minutos que seja, o máximo. Às vezes é um tempo que você tá escrolando ali numa preguiça rapidinho, uma rede social, né? E pegar o celular, você pegou o celular, você vai rolar no Instagram, vai responder mensagem, coisa que você poderia fazer a hora que você tá, sei lá, em outro momento ali, no banheiro. Verdade. Você entende? Então, Sim. assim, é rápido. Manu, a gente falou um pouco, então, sobre a saúde, sobre toda a tua trajetória de vida, né, e profissional, mas eu queria saber de você. Tem como ter um emagrecimento definitivo? Sim. Sim? Sim, com certeza. Como? Constância. Bala mágica, não? Constância. Existe. Não, hoje em dia... subterfúgios, né, pra nossa, ajudar. Hoje em dia, como está saindo, né? Muitas... Mas é caro também, né? É uma coisa... Muitos meios rápidos E de caros. emagrecimento. E não tão saudáveis, né? Exato. Então, até que ponto vale você ir por esse caminho? Exato. Então, você quer um emagrecimento definitivo, saudável, é exercício físico. A alimentação não precisa ser restrita. Ela pode ser uma alimentação balanceada. Você não precisa se restringir. Essa questão de jejum intermitente, eu não consigo, preciso estar sempre comendo, Você não precisa. Ter uma alimentação balanceada, exercício com constância, água. O simples beber água, 2 litros de água, pelo menos, por dia, faz com que todo o funcionamento do seu corpo... E isso gasta energia. Quando a gente fala em metabolismo basal, é o que o seu corpo usa de energia que você ingere. Para viver, né? Só para viver. Então, órgãos do seu corpo precisam trabalhar e eles precisam de água. Se ele não tem água, ele não trabalha direito. Se ele não trabalha direito, ele não usa energia. É a gasolina do carro, né? É a gasolina do carro. Então, o simples ingerir mais água durante o dia vai fazer com que o teu metabolismo acelere. Dormir bem, isso é fundamental. Dormir bem. Eu tinha também outra aluna que eu atendi por longos anos na minha vida. Ela também precisava emagrecer e eu não consigo. Sabe qual é o principal problema das pessoas? Elas colocam muita responsabilidade em cima do exercício físico. Começam o exercício físico, querem emagrecer. Tá, mas a tua alimentação... expectativa, né? Tá, mas você tá tomando água, o teu sono. Entende? Então, as pessoas precisam quebrar essa responsabilidade só em cima do exercício físico.
O exercício físico, só ele não vai emagrecer. A dieta, só ela não vai emagrecer. Então, precisa ser a união desses dois fatores, somado a sono, ingestão de água, hábitos de vida, de você não ficar muito tempo sentada, criar hábitos de vida. Por que eu pego um carro e vou no mercado, sendo que o mercado é aqui, a 1 quilômetro, vai caminhando. Vai buscar teu filho, às vezes que é pertinho, vai a pé. Final de semana, ao invés de você ficar só na frente do Netflix assistindo um teu seriado, pega teu filho, vai dar uma caminhada no parque, andar de bicicleta. Então, são hábitos, pequenos hábitos que você vai colocando no seu dia a dia que vai transformar aquele teu emagrecimento em ser definitivo. Lembra das pecinhas que eu falei? São pecinhas que você vai colocando como definitivo no teu dia a dia e que vai transformar o seu emagrecimento ser definitivo. E a questão do metabolismo. Nosso metabolismo, ele é o motor do carro. O motor do carro, um carro muito tempo parado, o que vai acontecer quando você vai ligar ele? Ele não vai funcionar. Por quê? Porque o motor que faz ele funcionar está muito tempo parado, é igual ao nosso metabolismo. É o motor de um carro. Ele precisa estar em constante movimento, em constante trabalho. E ali exige pequenos hábitos que você vai colocando no teu dia a dia. Não, e é legal você falar sobre isso, porque tem aquela crença, né, de que para você emagrecer você tem que se matar numa esteira, tem que pedalar um monte, vai para um elíptico, tem que fazer um cardio, tem que fazer... Então, na verdade, o simples ato de se movimentar, de andar, de manter uma constância, isso já ajuda a minha queima diária, digamos, né? Exatamente. Porque eu ouço bastante, e eu também falo isso, eu falo, gente, mas eu como tão pouco, por que eu não tô perdendo peso, sabe? Porque você come pouco. Pois é. Às vezes porque até isso, ou até porque... Ou porque o metabolismo não tá lento e não tá, inclusive, processando ou queimando aquilo direito, né? A gente escuta muito isso. Claro, existem outros fatores. Agora eu tô investigando tireoide, né? Pra tentar entender. E períodos nós mulheres, né? É que assim, Malu, passou dos 40, não falaram isso pra nós, né? Agora que a nossa geração tá falando sobre isso, vamos combinar que é isso? Tá vivendo na pele, né? Se você tá assistindo, eu tô vivendo na pele, no cabelo, na unha, em tudo, coluna, em tudo. Não falar, porque até então, até uns 38, fechava uma boca, fazia uma dietinha, dava uma caminhada e ainda você, né, conseguia entrar naquela calça e tal. Agora, parece que é rebote. Quanto menos eu como, mais eu engordo. É incrível, gente, não falaram isso pra nós. Eu volto a falar das peças. E essas peças, elas não precisam ser... por isso que eu trouxe um quebra-cabeça pequenininho. São coisas pequenas que você muda no teu dia a dia. Porque você pensa, mas eu tenho que mudar minha alimentação porque é meu marido, é meu filho que comem, não sei como. Eu não vou conseguir inserir um cardápio diferente para minha família. Consegue. Você não precisa comprar nada extraordinário. É começar a comer comida. Cortar alimentos embutidos, cheio de sódio. Industrializados. Não compre. Vá Diminuir no mercado o iFood, e não compre. Né? E quando você falou ali da questão de ficar 1 hora na esteira, infelizmente ainda tem pessoas que pensam assim. Ficar 1 hora na esteira, pelo contrário, não vai te emagrecer, vai te engordar. Tem estudos em cima de exercícios aeróbicos muito longo que faz com que o teu cérebro entenda que você vai ficar naquela situação, com aquele estímulo por muito tempo. E aí, ao invés de você gastar energia, ele vai reservar para te manter viva. Então, depois de um certo período de um treino aeróbico que você está fazendo, você não está mais queimando caloria. Pelo contrário. Você ficou por um longo período naquilo, e quando a gente fala, pelo contrário, vai engordar, o fato de você finalizar ele, você vai querer comer as paredes de tanta fome que você está. Pois é, tem isso também, né? Que daí dá aquela fome pós-treino que você... E o que é tudo isso? Porque às vezes as pessoas querem fazer sozinho. Cara, é só ter um profissional do lado para te orientar com esses detalhes. Não faz isso, não faz aquilo, faça dessa maneira. É seguir o que o teu profissional está te orientando.
Por isso a escolha de um profissional é tão importante, não fazer sozinho, não fazer, Sim. não procurar treinos na internet, não ficar indo em ondas dessas blogueiras da internet. Faça isso, faça essa dieta da lua. Nossa. Eu fiz um post hoje. Tá Sobre parecendo isso. cada um. Porque é uma realidade. Dieta da lua, tomar para vermes, Não Nossa, sabia, eu não desparasitar, né, sabia. desparasitar, porque daí você vai limpar o teu intestino e aí vai fazer algo que daí vai fazer você queimar gordura, vai perder barriga. Aquele negócio de grupo sanguíneo, de... Exatamente. O que é isso? São ideias que aparecem na internet Nossa, que as pessoas... Ou os chás milagrosos, né? E as pessoas não têm noção do quanto isso vai te custar. Às vezes as pessoas, eu não vou pagar, por exemplo, o meu programa. É caro. Mas você acreditou naquela ideia da blogueirinha ali, que te custou um medicamento ali, que às vezes desregulou todo o teu metabolismo. E Exatamente. desculpa. Sim, não, mas é. Mas é isso. bem desse jeito. As pessoas precisam ter orientação. Sim. Orientação. O emagrecimento definitivo, ele exige pequenos hábitos que você vai encaixando as pecinhas ligeiramente e quando você vê, menos de um mês você já está com a tua rotina criada e vai ficar mais fácil. Sim. É simples, basta querer. E uma pergunta que eu sempre faço: qual que é o teu principal objetivo hoje, Lu? Fala para mim. O que você tanto quer hoje, que você se olha no corpo? O que você quer? Perder barriga? Emagrecer? O que você quer? O principal. Perder medida. Diminuir busto, região abdominal, assim, dar uma reduzida nisso. Foi o que eu senti grande diferença. Se existisse uma maneira de fazer isso sem perder muito peso, ok, mas não tem como. Eu já percebo que a gordura, aquelas dobrinhas, e sim. Mas o meu objetivo é isso. Melhorar a cintura, diminuir a mama, que ficou muito grande, e dar um peso, né? Porque eu trabalho sentada durante o dia, daí pega a cervical, tá pegando a ciática. Eu já tô entendendo, já tô fazendo aquele papinho de volta aqui. Isso porque eu sou uma pessoa que fez, 15 anos de pilates. Que eu achava que me supria. E me supriu por muito tempo só o movimento, né, do alongamento isométrico. Porque é uma coisa que eu sinto muita falta. Eu alongada, eu sou uma outra pessoa. Porque, exatamente, você tem estatura, o teu biotipo colabora, porque você é uma pessoa magra. Você só tem gorduras localizadas. Você é uma pessoa magra, você é esbelta, digamos assim, né? Por causa da tua estatura. E o alongamento me dá uma diferença bacana, eu me sinto melhor, eu respiro melhor, sabe? As coisas melhoram. Mas eu tô sentindo que isso não tá ajudando mais também. Tá melhorando o movimento, alguma coisa assim, né? Porque daí agora a gente tem que começar a trabalhar assoalho pélvico, fazer todas aquelas outras coisas. Mas eu tô num ponto, você sabe, né? Você conhece meu namorado, que eu preciso fazer peso. Então, e essa parte é que tá pegando, assim. Então, antes de eu falar do meu método FIRE, eu vou te perguntar: quanto você quer diminuir isso? O quanto isso te atrapalha? É 10%? Quanto eu quero? Será que eu quero 10% só atingir isso? Quanto eu quero? Eu quero 100%. E por que Porque eu tô sobrepeso, ainda não tô no grau de obesidade, entende? Eu consigo visualizar que é um sobrepeso ali. É aquela preguiça da jantinha de noite, é o comer mais no final de semana e realmente ter parado radicalmente com a atividade física. A pandemia foi uma coisa que me travou muito. A única coisa que eu consegui melhorar mais na pandemia foi andar mais. Aí eu vi que o carro era meio supérfluo. Eu fazia tudo a pé. Eu já estava trabalhando em casa. Isso ajuda muito. E isso me ajudou muito. Então, eu sou a pessoa da preferência de vou a pé, tenho que ir no mercado, eu prefiro ir a pé, tenho que sair daqui. Às vezes a Ana me dá carona, me deixa ali no Escola da Betina, eu desço para casa a pé, eu cultivo o ato da caminhada. Mas eu percebi que, por mais tempo que tenha demorado para eu engrenar na atividade física, agora tá mais difícil ainda. E aí tem esse lance da motivação, né? De, poxa... A gente não vai estar motivado todo dia, né? A gente não vai estar motivado. Se a gente esperar estar motivado para treinar, você nunca vai treinar. Você pergunta para mim se eu estou motivada todo dia para treinar? Não estou. Já virou um hábito. Você está motivada todo santo dia para ir atender aquele cliente que você normalmente comenta, daquele cliente chato que às vezes te perturba final de semana, precisa atender ele presencialmente. Você está motivado para atender ele, por mais que ele vá fechar um pacote de viagem
Não, tem Volta ao dias que mundo. não- é. Exatamente. Entende? Então a gente não pode esperar estar motivado. A gente não vai estar nunca motivado. Quando que vai estar? A hora que você for pra praia, a hora que você vestir o teu biquíni e ver que tá fazendo efeito. Tá valendo a pena Sim. todo esse esforço. E até que ponto vale você fazer aquilo que você tanto gosta, mas que te leva para o mau caminho? Um exemplo, ficar assistindo Netflix comendo salgadinho. Aquilo realmente te dá prazer? Entende? Então as pessoas precisam às vezes é um parar hábito e mesmo. analisar realmente aquilo te dá prazer. Porque quando você muda a sua rotina de vida e quando você vê, puta, que legal, que foda que tá meu corpo agora, que legal. Você olha lá para trás o que eu abri mão, cara, aquilo nem me dava prazer. Era É uma coisa momentânea, né? momentânea. Entende? Então é isso que as pessoas precisam entender com relação à alimentação também. Porque a alimentação é uma parte mais difícil das pessoas cortarem o pão. Mas são pequenos cortarem, hábitos, né? Ou inserir um cortarem. integral em vez de coisa, ou não adoçar um café. São coisas que a gente muda. Pequenos hábitos. E voltando à questão do emagrecimento definitivo, você só vai ter um emagrecimento definitivo se você acelerar o teu metabolismo. E como que a gente acelera o nosso metabolismo? Você acabou de falar ali sobre a questão do fortalecimento. Por isso eu criei o meu método. Hoje o meu método tem um nome, FIRE. O que é o FIRE? F, fortalecimento. Então, nós mulheres, hoje eu atendo muito mulheres acima de 30 anos. Mulheres acima de 30, 35, principalmente acima de 40. O que é as pessoas acima de 40 anos? Gravidade está começando a pesar, atuar, né? A atuar. Então, você está começando a ver teu braço mole. Você está começando a já sentir aquelas características de um branco. Você está chegando na fase... Da pré-menopausa? Menopausa. É sério? Então, assim, sabe? São esses sintomas que você precisa entender que precisa exigir fortalecimento. Você já está tendo queda muscular. É fisiológico, nós temos queda questão muscular. hormonal também. Após os 30 anos, a gente tem uma queda absurda dos músculos no corpo. Isso é todo mundo, é eu, você, Ana, todo mundo. Então, precisa do fortalecimento. Porque o fortalecimento, você ter massa magra no seu corpo, vai fazer com que o teu metabolismo acelere. Quando você ingere aquele alimento, você tendo mais massa muscular no corpo, vai fazer com que aquilo queime mais rápido. O I, de intensidade. Aeróbico. Intensidade, algo intenso. É os treinos aeróbicos. E nem sempre vai exigir que você tenha um ergômetro em casa. Tem uma bicicleta, não tem uma esteira, não preciso comprar uma esteira. Não, preciso ir para a rua, correr, não sei correr. Não, você pode fazer só com o peso do teu próprio corpo, fazer exercícios curtos e rápidos, sem exigir muito da parte, né, muscular, e sim da parte cardiorrespiratória. O R de resistência, alongamento. O que você acabou de relatar? Quando você fazia pilates, que você se alongava, o que você tinha? Você tinha uma extensão do teu corpo, né? A tua postura melhorava. Quando a tua postura melhora, o que acontece com o teu abdômen? Não é que encolhe, melhora. Não, diminui, né? Fortalece. Porque a má postura... Sim. A má postura... O fortalecimento de core é uma coisa muito legal. Exato. E ele te dá muita segurança, é a palavra. Quando eu tava com o meu... Que não era saradinho, não era gominho. Mas ele era forte. Tipo, eu conseguia fazer inversão no pilates só com o abdômen, segurar a perna, inverter. E é engraçado que depois que você tem essa consciência do teu corpo e essa força, nossa, eu faria qualquer coisa. O que é o core? É o nosso centro de gravidade. Onde está o centro do nosso corpo? O umbigo. É onde o core. O nosso tronco é tudo na vida. Por que muitas pessoas hoje têm problemas na coluna? Porque tem um core fraco. Pega uma vara, e coloca ela de pé e coloca um peso em cima dela. O que vai acontecer? Ela vai criar uma barriga. É nós.
A gente tem uma gravidade te empurrando todo santo dia aqui na cabeça. Se você não tem um controle sobre esse local, o que vai acontecer? Vai criar uma barriga. E essa barriga vai criar uma intensidade que não pode ir lá na coluna. Sobrecarga, né? Não intensidade, uma sobrecarga na sua coluna lá atrás. Aí começa achatamento diverso. Sim. Entende? Então, assim, que é o meu E do FIRE. Equilíbrio. Que é o trabalho respiratório. Nem sempre é com abdominais que você vai fortalecer o teu abdômen. Sim. E sim o trabalho respiratório. Aprender a respirar, uma coisa essencial. Sim. E que todo mundo hoje, a maioria, não sabe fazer. Respira Aham. pela barriga. Sim. Não sabe o que é um diafragma. A musculatura diafragmática tá ali dormindo em muitas pessoas. É É verdade. incrível. E eu percebo, depois do Pilates, eu comecei, até quando eu vou pra academia, eu respiro diferente, né? O educador físico, ele normalmente, ele quer que você segure na extensão. E no Pilates, você solta quando tá fazendo o movimento. E eu, às vezes, eu me confundo um pouco com isso. Não sei se isso faz diferença, não faz diferença, mas é que há tantos anos condicionando que o movimento vai na hora que você expira, que eu acabo fazendo isso e, às vezes, até me canso num aparelho e tal. Mas eu tô falando isso por causa de uma outra situação que eu gostaria de ver se é só comigo ou quem estiver escutando a gente, às vezes, possa falar. Eu não gosto do ambiente da academia. É uma coisa assim, eu acho... Eu não tenho nada contra homens, enfim, mas ela me parece um ambiente meio brutal, entende? Meio, sabe? Ela tem até um cheiro diferente dentro da academia. E tem... Porque assim, você deve ser uma pessoa que tem um olfato mais aguçado. E aquilo normalmente me sente, porque incomoda. as pessoas suam, né? Muito suam. E quem tem um olfato mais aguçado sente um cheiro de hormônio. Isso é um cheiro de hormônio. E daí aquela bem atividade não é prazerosa, entende? Não. Parece que você tá ali. Isso é recorrente, porque eu já vi os seus vídeos, né? Você consegue fazer as questões em casa, enfim. Mas, via de regra, às vezes as pessoas uma hora vai ter que ir para uma academia para fazer alguma outra coisa. Mas isso é todo mundo assim? Porque quando você fala hoje, médicos dizem para você, né? Você precisa ir para academia, você tá com o teu colesterol alto, você tá com a diabetes, você tem que... Cara, quando você chega ali dentro, eu principalmente, ele sempre foi um impedidor, assim, sabe? Ele sempre me travou. E daí... Você vai escalando, porque é a academia tal que eu não gostei. Daí eu chego lá na outra academia, é um desfile de moda. Aí eu chego lá na outra, todo mundo quer conversar, às vezes você quer ficar quieta. E esses ambientes coletivos, às vezes, para isso, será que é só comigo? Ou... Característica de algumas pessoas, né? Tem algumas pessoas que gostam, literalmente, desse ambiente coletivo, né? Por se distrair. Mas envolve muitas coisas. Primeiro ponto disso que você falou, eu acho que os médicos têm que mudar essa frase que eles falam, você precisa ir para academia. Mude isso. Não precisa ser academia. O fato dele usar a academia já espantou aquele paciente. Eu não vou fazer, eu não suporto academia. E a pessoa, você veja que isso já vem, é cultural de anos. As pessoas, cada profissional coloca na cabeça que é só na academia que você vai ter resultado. É cultural. Teu corpo não sabe que você está numa máquina ou que você está livre. Teu corpo não sabe. Ele só entende o movimento. Ele só entende o movimento, o estímulo. Entende? Uhum. Outro ponto. A questão do ambiente que atrapalha. Então, assim, característica de cada um. Tem gente que é mais acatada, mulheres mais tem vergonha de usar roupas apertadas, do homem ficar olhando. Eu cuido muito com isso, principalmente com as minhas alunas, em fazer um stiff, que é um exercício que você tem que empinar o bumbum lá para trás. Então, usar uma parede, usar um local onde você fique mais reservada, num meio assim. A questão da academia tem a superlotação. Sim. Tem a questão de revezar a máquina. Uhum. Você tem que usar uma máquina toda suada com outra pessoa. Exato. Tem pessoas, hoje em dia, agora, infelizmente, isso tá uma regra. Ninguém mais reveza máquina. Isso tá assim, geral. E não é uma, duas pessoas que estão me falando. Eu quase nem treino mais em academia, não sei. Mas assim, eu tô ouvindo muitas pessoas falar, não tem como revezar, as pessoas não querem. Eu sentei nessa máquina agora, eu vou finalizar o meu treino aqui. Não revezo.
Você entende? Então, isso, É. o que vai acontecer? Vai Vai afastar mais desmotivar ainda as pessoas. Então, como é cultural essa ideia de que você só vai conseguir um resultado indo para academia, precisa ser quebrado imediatamente. Né? As alunas do meu programa, né? Só do meu programa, isso que tem outros programas, né? Malu, a gente tá com uma baita aula que você deu aqui pra gente de metabolismo, sobre emagrecimento, sobre a importância dos exercícios físicos, né? Não só na questão da academia, mas fazer aonde você se sentir melhor. E a gente já conversou anteriormente, como eu falei no início, você é uma das empreendedoras que mais atuantes, e a gente já teve algumas conversas e também a pedido de algumas empreendedoras, a gente vai fazer um programa dentro da comunidade. Então, a gente vai, em breve, entrar em contato, a gente vai fazer uma pesquisa e tal. E eu queria saber como que tá a tua expectativa com relação a isso, porque partiu de você, partiu de nós, eu acho que foi uma ideia que casou. Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que esse projeto, eu estou super animada, porque é um projeto que vai, vamos dizer assim, matar 2 coelhos com uma paulada só, entende? Então, vai dar a oportunidade de muitas empreendedoras entender como é simples alguns exercícios, como alguns exercícios são tão benéficos, e você vivenciar isso no teu corpo, quão benéfico é. E, ao mesmo tempo, estar no meio de empreendedoras onde você possa, né, ter insights, fechar negócios. Então, eu estou muito animada com isso. Que legal. E, bom, para finalizar, então, a nossa entrevista, responda para a gente o que é empreender para você. Meu empreender é ter liberdade, apesar de que eu não estou tendo liberdade por enquanto. Há quem acha que você vai trabalhar, vai ter mais tempo, né? Pelo contrário. Mas é uma luta diária, né? Uma luta de autoconhecimento também, né? Eu me autoconheço todo santo dia. Como eu sou empresa, é só eu. Então, é muito desafiador. Empreender é a palavra que eu posso, assim, é desafiador. Mas é muito bom, porque a minha esperança nunca vai morrer, porque eu quero ter liberdade. Exatamente, mas vai ter. Empreender, principalmente no projeto que eu faço, que é o Personal em Casa 30+, é poder levar a saúde a mais mulheres, cada dia mais. Salvar vidas, porque é literalmente salvar vidas. Porque exercício físico hoje, não é só você ter um corpo melhor, um corpo mais bonito esteticamente. Sim. E sim todo um conjunto. Sim, né? O quebra-cabeça que eu demonstrei no começo. Exatamente. Que ótimo. Obrigada, Malu, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Fiquem ligados para os nossos novos capítulos, para os novos episódios em breve. Nós vamos deixar as redes sociais da Malu aqui também para você acessá-la, para você conhecer esse método que ela tem. E continue acompanhando o Curitibana Cast, logo a gente vai trazer mais novidades. Obrigada, Malu. Obrigada. Obrigada a vocês.